A Flórida está perdendo um ecossistema extremamente importante, algo que os Estados Unidos jamais conseguirão recriar. Em apenas 10 anos, mais de 80% das áreas úmidas da região central passaram de extensos campos de sawgrass para grandes superfícies de água vazia. Os peixes já não conseguem se reproduzir, as aves não conseguem mais fazer ninhos, a água fica cada vez mais poluída e o fluxo de nutrientes foi interrompido. Sim, caramujos exóticos causaram tudo isso. Em vez de salvar a natureza, as autoridades continuaram soltando mais 2 milhões de caramujos nesse pântano. Isso mesmo, você não ouviu errado, 2 milhões. Então, o que essas duas espécies diferentes de caramujos fariam? Elas iriam se eliminar mutuamente ou se uniriam para destruir completamente este lugar? Acredite, e elas realmente destruíram o ecossistema, de forma mais rápida e muito mais grave. A situação se tornou tão crítica que a OMS usa frequentemente esse caso como um exemplo clássico de fracasso no controle biológico. E até o ano de 2025, as consequências ainda não pararam. Vamos começar esta história hoje para entender tudo em mais detalhes. Os caramujos maçã não pertencem à Flórida. Eles são uma espécie invasora originária da América do Sul, principalmente da bacia do rio Amazonas. No final do século XX, essa espécie chegou aos Estados Unidos por 2 caminhos bastante conhecidos: o comércio de aquários ornamentais, promovidos como excelentes limpadores de algas, e tentativas de criação experimental para consumo alimentar. Quando essas criações fracassaram, muitos indivíduos foram secretamente soltos no ambiente natural. Trata-se de uma espécie com uma capacidade de adaptação extremamente alta. Nos pântanos de Everglades, eles encontram tudo de que precisam, desde o habitat até o alimento. Um adulto pode chegar ao tamanho de uma bola de tênis, pesar mais de 200 a 300 gramas e ser de 5 a 10 vezes maior do que os caramujos nativos da Flórida. Todos os dias, e eles conseguem consumir uma quantidade de vegetação equivalente ao próprio peso corporal. Já os caramujos nativos normalmente levam de 2 a 3 semanas para comer a mesma quantidade de alimento. A velocidade de expansão foi tão rápida que pôde ser percebida a olho nu. Apenas entre 1990 e 2010, a densidade de caramujos maçã aumentou 3.000%, cobrindo quase 80% das áreas de pântanos de água doce da região central da Flórida. Eles depositam ovos em massas de cor rosa neon, com mais de 500 a 700 ovos por ninho. E uma única fêmea pode colocar cerca de 1.200 a 2.000 ovos por ano. Assim, a população passou a crescer de forma exponencial. O que assusta ainda mais do que a capacidade reprodutiva é o comportamento desses animais. Eles comem absolutamente tudo, desde plantas nativas, algas e folhas da vegetação local, e até espécies aquáticas que estavam se recuperando nos projetos de conservação de Everglades. Muitas áreas levaram apenas de 6 a 12 meses para se transformar de campos densos de sawgrass em superfícies de água vazia, sem nada que fixasse o solo ou filtrasse a água. Os peixes perderam seus locais de reprodução, e várias espécies, como o bluegill, o mosquito fish e o largemouth bass, tiveram quedas de 40% a 60% em pouco tempo. As aves também perderam áreas para fazer ninhos. Um levantamento do USGS registrou que algumas regiões perderam até 90% da vegetação após apenas 2 estações chuvosas. A Flórida perde cerca de 100 milhões de dólares por ano devido à invasão dos caramujos maçã. Seus ovos entopem sistemas de irrigação e as estações de tratamento de água precisam gastar constantemente. No entanto, o que mais preocupa é o risco à saúde humana. Os caramujos maçã são hospedeiros do parasita conhecido como verme do pulmão do rato, causador de meningite em humanos. No Havaí, mais de 80 casos de infecção foram registrados desde 2007, incluindo casos fatais. Na Flórida, as autoridades temem que as pessoas capturem caramujos maçã para consumo ou os criem como animais de estimação. Por isso, foi proibida a divulgação de conteúdos que promovam ou incentivem a criação desses caramujos no TikTok e em outras redes sociais, após a viralização de inúmeros vídeos mostrando ovos rosa neon super bonitos, que acabaram incentivando, de forma involuntária, a criação da espécie como pet.
Mas esta não é a primeira vez que a Flórida enfrenta um invasor destrutivo. O estado parece ter uma certa obsessão por controle biológico. Vamos fazer uma brincadeira rápida para aliviar a tensão, mas antes dos caramujos maçã, eles já haviam soltado tilápias da África para combater algas. O resultado? Esse peixe se espalhou por todo o sistema de rios, competindo por alimento com as espécies nativas. A Flórida também importou moscas parasitas da América Central e do Sul para controlar pragas agrícolas. Alguns anos depois, a própria mosca acabou se tornando uma nova espécie invasora. E o mais assustador, na década de 1970, a Flórida quase repetiu um erro do qual o Havaí se arrepende há mais de um século: a introdução do mangusto, um mamífero que levou dezenas de espécies de aves havaianas à extinção. E sempre que a Flórida tenta uma solução natural, barata e rápida, o ecossistema perde mais uma camada de proteção. É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina e torcer para que o fogo se apague sozinho. Voltando aos caramujos maçã, é claro que a Flórida precisava encontrar uma solução para lidar com essa espécie. Usar um predador natural parecia uma ótima ideia, não é? Não causaria danos ao meio ambiente e ainda seria barato. Era exatamente isso que os cientistas pensavam. Na natureza da América do Sul, os caramujos maçã têm dois principais inimigos naturais: o gavião caracol e os caramujos carnívoros, especialmente o caramujo lobo-rosa. Mas a escolha foi justamente o caramujo lobo-rosa. Sim, usar um tipo de caramujo para comer outro tipo de caramujo. Mas por que não usar o gavião caracol? Por que não recorrer a essa ave, que naturalmente se alimenta de caramujos maçã na América do Sul? O motivo é bem claro. Nos Estados Unidos, o gavião caracol já havia caído para cerca de apenas 300 indivíduos, à beira da extinção. E ele depende de uma única espécie de caramujo nativo para sobreviver. Voa lentamente, se reproduz pouco e é extremamente sensível a mudanças ambientais. Colocá-lo nessa batalha não seria diferente de enviar uma força fraca demais para enfrentar um problema grande demais. Por isso, a atenção se voltou para o caramujo lobo-rosa, famoso por se alimentar de outros caramujos, inclusive de indivíduos da própria espécie. Para ser sincero, até os especialistas mais cautelosos acreditaram que essa poderia ser a resposta para o problema dos caramujos maçã na Flórida. Em laboratório, o caramujo lobo-rosa apresentou um desempenho excelente. Ele identificava corretamente os caramujos maçã, se aproximava rapidamente e conseguia devorá-los. E foi nesse momento que a Flórida acreditou que soltar milhões de caramujos lobo-rosa na natureza ajudaria a eliminar os caramujos maçã. Uma decisão que eles jamais imaginaram que levaria a um desastre. No entanto, antes de soltar o caramujo lobo-rosa, a Flórida ignorou uma lista de alertas que qualquer ecólogo deveria ler antes de tudo. O caramujo lobo-rosa está entre as 100 espécies invasoras mais perigosas do mundo, segundo a lista publicada pela IUCN. O caso mais grave aconteceu no Havaí. Em 1955, o Havaí pensou exatamente como a Flórida: soltar o caramujo-lobo para controlar o caracol africano invasor. O resultado foi o completo oposto. O caramujo-lobo ignorou o alvo mais difícil e passou a atacar os caramujos nativos, menores e com conchas mais finas. Em apenas algumas décadas, mais de 300 das cerca de 750 espécies nativas de caramujos foram extintas. Esse episódio é considerado a maior extinção de invertebrados do século XX. No Tahiti, em 1974, a história se repetiu quase exatamente da mesma forma. E o caramujo-lobo foi introduzido para resolver o problema. Mas em vez de atacar o caracol africano, ele praticamente exterminou os caramujos arbóreos endêmicos do gênero Partula. O resultado final foi devastador. 56 das 61 espécies de Partula desapareceram da natureza, sobrevivendo apenas em alguns poucos laboratórios no Reino Unido e nos Estados Unidos. Em Guam, o caramujo-lobo levou apenas de 5 a 10 anos para eliminar quase todas as espécies nativas de caramujos arborícolas. Em Samoa Americana, mesmo sem introdução direta por humanos, apenas com a dispersão natural, ele reduziu em 80 a 90% as populações de caramujos endêmicos. Já no Caribe, várias ilhas registraram perdas entre 60% e 100% das espécies nativas de caramujos. E claro, todos esses dados são públicos.
e amplamente documentados em relatórios científicos e publicações internacionais. Mas, em vez de aprender com essas lições, a decisão foi continuar apostando. Em 1997, a IUCN emitiu uma resolução especial, proibindo totalmente o uso do caramujo lobo-rosa para o controle de qualquer espécie invasora, sem exceções, sem casos especiais, sem testes experimentais. Mesmo assim, a Flórida decidiu soltar essa espécie. Deixando de lado a questão legal, se 50 tentativas anteriores falharam exatamente da mesma forma, será que a 51ª teria um resultado diferente? Antes de revelarmos o desfecho, você consegue comentar abaixo qual resultado acha que vai acontecer? Em março de 2011, apesar de todos os alertas internacionais, a Flórida ainda assim levou adiante a liberação de 2 milhões de caramujos lobo-rosa em mais de 15 mil acres de pântanos, o equivalente a cerca de 6 mil hectares. Um número grande o suficiente para cobrir praticamente toda a área da cidade de Miami, se fosse distribuído de forma uniforme. Não se tratava de um pequeno teste, mas de uma das maiores campanhas de controle biológico já realizadas nos Estados Unidos. Mas talvez você esteja se perguntando, se o projeto tinha tantos riscos, por que eles ainda assim decidiram fazê-lo? O primeiro motivo foi o chamado efeito da exceção, um tipo de pensamento bastante comum em órgãos de gestão. Em outros lugares deu errado, mas no nosso caso será diferente. E esse raciocínio é como ver 99 barcos afundarem ao entrar numa zona de tempestade, e ainda assim, acreditar que o 100º vai atravessar apenas porque a nossa situação é especial. O segundo motivo veio da pressão para agir imediatamente. Antes da proposta de usar o caramujo lobo-rosa, muitas fazendas na Flórida enfrentavam problemas constantes: sistemas de irrigação entupidos por conchas, canais de água bloqueados e milhares de hectares de terras agrícolas abandonadas porque os caramujos maçã se reproduziam rápido demais. Muitos agricultores acumulavam prejuízos severos. Se você estivesse no lugar deles, também desejaria que o governo tomasse uma decisão imediata, mesmo que a solução ainda não tivesse sido analisada com cuidado. Outro fator veio de grupos ambientais pseudo-verdes, e eles se opunham ao uso de métodos químicos por medo de poluição, mas apoiavam soluções que soavam naturais, como a introdução de predadores. Isso apesar de os dados reais do Havaí, do Tahiti e de Guam já terem mostrado claramente que a liberação do caramujo lobo-rosa sempre vinha acompanhada de desastres ecológicos. O que mais surpreende é que a decisão de soltar o caramujo lobo-rosa foi assinada após apenas 30 dias de reuniões internas. Não houve uma avaliação abrangente de modelos ecológicos, não houve uma análise de risco independente e tampouco um debate científico amplo e multidisciplinar. Por fim, a maioria das pessoas que tomou a decisão não era formada em ecologia. Elas precisavam lidar com muitos problemas ao mesmo tempo. E a ideia de um caramujo predador eliminando um caramujo invasor parecia simples, barata e razoável, a mais do que qualquer outra alternativa. Foi exatamente aí que começou o próximo grande desastre ambiental da Flórida. Certo, vamos ver o que o caramujo lobo-rosa realmente fez com a Flórida. Esta não é uma espécie predadora comum. Sua capacidade de localizar presas é extremamente precisa. O caramujo lobo-rosa segue o calor, moléculas químicas e até o rastro de muco deixado por cada espécie de caramujo. Em uma comparação simples, é como se você conseguisse distinguir as pegadas de cada pessoa apenas pelo cheiro. Quando o alvo é identificado, eles sempre escolhem a presa mais fácil. E essa nunca foi o caramujo maçã. A velocidade também é uma vantagem que os coloca muito à frente de qualquer caramujo nativo. Enquanto um caramujo comum se desloca apenas alguns centímetros por minuto, o caramujo lobo-rosa pode atingir 8 a 10 centímetros por minuto, cerca de 5 vezes mais rápido. Se você estiver assistindo a um vídeo, tente imaginar uma espécie invasora se movendo 5 vezes mais rápido do que as espécies nativas. O que acontece? Ela se espalha antes que os humanos consigam fazer qualquer coisa. As mudanças climáticas tornaram o problema ainda mais grave. Entre 2015 e 2024, a Flórida aqueceu de forma perceptível. Os invernos ficaram mais curtos e o número de dias frios caiu drasticamente.
Dados do USGS indicam que a taxa de expansão do caramujo lobo-rosa aumentou em 20 a 30% ao ano. Ou seja, as mudanças climáticas não são apenas um problema global. Elas estão tornando essa espécie invasora quase impossível de controlar, aqui e agora. O caramujo lobo-rosa também vive muito mais tempo do que muitas espécies nativas, cerca de 4 a 5 anos a mais, o suficiente para causar danos contínuos ao longo de várias temporadas reprodutivas. Além disso, como já dissemos, o caramujo lobo-rosa é capaz de se alimentar de mais de 130 espécies diferentes de caramujos, incluindo espécies extremamente raras. Quando o alimento começa a faltar, eles passam a comer os próprios semelhantes, no sentido literal de um caramujo canibal. Sim, eles comem praticamente todos os caramujos, menos o caramujo maçã. Isso mesmo. A espécie escolhida para eliminar o caramujo maçã simplesmente evita o caramujo maçã na natureza. Mas então surge a pergunta: por que, em laboratório, eles comem caramujos maçã, enquanto no ambiente natural isso não acontece? No laboratório, tudo é simplificado ao extremo. Não há caramujos nativos para escolher, não há abrigos, não há correnteza, não há competição, não existe um ecossistema real. O caramujo lobo-rosa tem apenas uma única opção, e essa opção vira dado científico. Já na natureza, todas as variáveis mudam. A Flórida oferece um verdadeiro buffet de caramujos nativos pequenos, de concha fina, lentos e sem opérculo protetor, algo que o caramujo maçã possui. Se você imaginar de forma simples, entre um coco duro e uma fatia de pão macio, qual você comeria primeiro? O caramujo lobo faz exatamente a mesma escolha. Ele sempre prefere o alimento mais fácil. Há ainda um fator ainda mais importante. O caramujo maçã e o caracol africano produzem um muco que contém proteínas capazes de inibir as enzimas digestivas do caramujo lobo-rosa. Diversos experimentos registraram que indivíduos forçados a se alimentar de caracóis africanos ou de pomacea, em condições de escassez, desenvolveram inchaço na região da boca. Pararam de se alimentar e chegaram até a morrer de fome, mesmo com presas disponíveis ao redor. Enquanto isso, o caracol africano pode colocar entre 1.200 e 2.000 ovos por ano, superando em muito a capacidade de controle de qualquer predador natural. É exatamente por isso que, em todas as regiões do mundo, Havaí, Tahiti, Samoa, Guam, o padrão se repete. O caramujo lobo-rosa ignora as espécies invasoras e passa primeiro a devastar os caramujos nativos. Na Flórida, a tragédia aconteceu mais rápido do que qualquer modelo ecológico havia previsto. Em apenas 6 a 18 meses, muitas populações de caramujos nativos desapareceram completamente dos pântanos do sul do estado. As espécies de caramujos arborícolas do gênero Ligus, com mais de 50 padrões de cores diferentes, que antes eram um verdadeiro espetáculo visual de Everglades, hoje aparecem apenas de forma esporádica. O Stock Island Tree Snail, símbolo da conservação na Flórida por décadas, caiu para um nível próximo da extinção na natureza. Quando uma espécie de caramujo desaparece, isso pode parecer algo pequeno. Mas, na Flórida, foi como remover um elo central de toda a cadeia de filtragem de nutrientes. A expansão do caramujo lobo-rosa se tornou ainda mais assustadora porque a Flórida possui um sistema de pântanos interligados como uma enorme rede. No Havaí, o relevo montanhoso retardava a dispersão. Já na Flórida, bastam algumas chuvas fortes para que a correnteza leve os caramujos lobo por dezenas de quilômetros. Cientistas do USGS chamam esse fenômeno de snail hitchhiking, caramujos pegando carona na água em vez de se deslocarem sozinhos. Quem vive na Flórida consegue ver isso a olho nu. Após apenas uma estação chuvosa, áreas onde antes não havia caramujos lobo passam a registrar centenas deles. Outro paradoxo torna a situação ainda pior. O caramujo lobo-rosa não come o caramujo maçã, mas acaba criando as condições ideais para que o caramujo maçã exploda em número. Com o desaparecimento dos caramujos nativos, o caramujo maçã perde seus competidores por espaço e alimento. Um estudo de 2023 confirmou que a Flórida está sendo atacada por 2 espécies extremamente agressivas de caramujo maçã: Pomacea maculata e Pomacea canaliculata, ambas originadas do comércio de aquários.
Essas espécies toleram água poluída, conseguem se enterrar por 2 a 3 meses para sobreviver à seca e ainda resistem em ambientes com metais pesados. O resultado foi claro. Os caramujos maçã não diminuíram. Passaram a se reproduzir ainda mais rápido após a chegada do caramujo-lobo. A partir daí, o ecossistema da Flórida entrou em colapso em efeito dominó. Com a perda dos caramujos nativos, muitas aves aquáticas ficaram sem sua principal fonte de alimento, levando a quedas de até 60% em algumas populações registradas em Everglades. Os insetos responsáveis pela decomposição das conchas diminuíram drasticamente, retardando o ciclo de nutrientes. Fungos deixaram de ser dispersos, algas explodiram em algumas áreas, enquanto outras entraram em colapso. As plantas das margens dos pântanos passaram a sofrer desequilíbrios nutricionais, mudança na coloração das folhas e redução no crescimento, sinais claros de estresse fisiológico. A Flórida tentou remover manualmente o caramujo-lobo rosa. Entre 2015 e 2016, cerca de 400 mil indivíduos foram capturados. No entanto, modelos do USGS estimaram que a população real naquele período estava entre 10 e 15 milhões. Reduzir menos de 3% da população foi como tentar esvaziar um lago usando uma colher de chá. As consequências se tornaram tão graves que a OMS incluiu a Flórida em relatórios globais sobre riscos do controle biológico, enquanto a IUCN passou a classificar Euglandina rosea ao lado de desastres ecológicos históricos, como o coelho europeu na Austrália ou a cobra marrom em Guam. Se o Havaí perdeu centenas de espécies de caramujos nativos ao longo de mais de 50 anos, a Flórida está recriando o mesmo roteiro, só que mais rápido, em uma área maior e com um custo de recuperação praticamente infinito. Então, qual é a situação atual? Em 2025, a Flórida entrou oficialmente em uma fase que muitos ecólogos chamam sem rodeios de catástrofe permanente. Não existe um termo mais preciso. As estimativas atuais indicam que o estado abriga cerca de 20 a 30 milhões de caramujos lobo-rosa, espalhados por milhares de quilômetros quadrados, desde Everglades até canais artificiais próximos a áreas residenciais. Ao mesmo tempo, pelo menos 7 espécies de caramujos nativos já foram extintas na natureza, e a maioria das que ainda existem sobrevive apenas graças à criação em laboratório. Para piorar, enquanto o caramujo lobo-rosa provoca o desastre, o caramujo maçã, o alvo que a Flórida queria eliminar, continua aumentando. Dados da FWC mostram que a densidade de caramujos maçã em muitas áreas de água doce é hoje maior do que antes de 2011. O Everglades segue sendo degradado, o fluxo de nutrientes continua desorganizado e a qualidade da água segue piorando. E a Flórida gasta milhões de dólares por ano para combater justamente a espécie que ela mesma introduziu. Se isso não for um dos ciclos mais irônicos da história do controle biológico, é difícil imaginar o que seria. Há uma verdade dura que precisa ser dita. Não existe maneira de erradicar completamente nem o caramujo lobo-rosa, nem o caramujo maçã. A FWC, o USGS e os programas de restauração de Everglades concordam que eliminar essas duas espécies é impossível. Mesmo que a Flórida utilize todas as ferramentas disponíveis, barreiras, armadilhas, coleta manual e campanhas comunitárias, o impacto alcança apenas o nível de conter e reduzir parcialmente, nunca o de erradicar. No caso do caramujo lobo-rosa, o objetivo atual já não é exterminar, mas preservar as poucas espécies nativas que restam. A estratégia mais eficaz tem sido criar áreas refúgio finais, pequenos trechos cercados com plástico HDP, selados com telas anti-caramujos e constantemente substituídos para impedir a escalada. Parece um mini parque nacional? Exatamente. Em 2025, na Flórida, para proteger uma única espécie de caramujo, é preciso criar uma reserva de caramujos em miniatura, com apenas algumas centenas de metros quadrados, dentro de um pântano que se estende por milhares de quilômetros quadrados. A pergunta é inevitável. Não chegamos tarde demais? Um erro comum é achar que o caramujo lobo-rosa se move apenas pelo chão. Na realidade, ele escala árvores de 3 a 5 metros em busca de presas que vivem nos troncos,
tornando inúteis muitas barreiras. E é como tentar construir uma cerca de 1 metro para impedir ratos, enquanto eles sobem direto pelos pilares da casa. E como o caramujo-lobo se espalha pela água, mesmo que uma pequena área seja protegida, bastam algumas chuvas fortes para que eles invadam novamente. A Flórida tentou a coleta manual. Armadilhas com iscas proteicas, armadilhas com feromônios ainda em fase experimental e coleta noturna. Mas a realidade é cruel. Os caramujos-lobos se reproduzem e se espalham mais rápido do que os humanos conseguem removê-los. Capturar 400 mil indivíduos em 2 anos parece muito, mas quando a população real passa de 10 milhões, isso equivale a tentar retirar lixo do oceano com uma colher. A única alternativa para salvar os caramujos nativos tem sido levá-los para programas de reprodução fora do ambiente natural. Espécies que antes eram símbolos, como o Ligus e o Stock Island Tree Snail, foram transferidas para centros biológicos, onde são reproduzidas, têm seu DNA preservado e aguardam a esperança de um dia poderem retornar à natureza. Mas como devolvê-las se o predador ainda domina todo o pântano? É como tentar soltar ovelhas de volta à floresta enquanto a alcateia de lobos ainda está parada na entrada, à espera. De forma clara, os Estados Unidos, o Havaí e a IUCN proíbem totalmente a introdução de qualquer novo predador para controlar o caramujo-lobo rosa. Ninguém quer repetir os erros do século XX. Alguns grupos de pesquisadores testaram métodos para interromper a movimentação. Anéis de sal durável, faixas de cobre e cercas elétricas de baixa voltagem. Essas medidas funcionam em áreas pequenas, de algumas centenas de metros, mas são completamente inúteis em pântanos que se estendem por milhares de quilômetros quadrados. É como instalar uma tela contra insetos, dentro de um estádio. Quanto ao caramujo-maçã, a Flórida passou a adotar um modelo de manejo integrado de pragas, IPM, em vez de buscar predadores naturais. A medida mais eficaz hoje é destruir os ovos, já que as massas de ovos rosa-neon são depositadas em estacas, pedras e paredes de canais. Basta esmagá-las ou removê-las para reduzir em 70% a 90% a próxima geração. É um método barato, simples e com poucos efeitos colaterais. O problema é a escala. A área a ser tratada é enorme, e os ovos podem reaparecer em questão de dias. A remoção mecânica, redes, boat skimmers, dragagem, funciona em parques ou canais pequenos, mas é inútil em áreas vastas como Everglades. Entre 2023 e 2024, Texas e Louisiana chegaram a propor o uso de peixes que comem ovos, aves e até caramujos predadores. Soa familiar? Exatamente. É o mesmo plano que levaria a um Flórida Parte 2. Cientistas alertam que isso seria repetir um erro pelo qual o mundo já pagou caro demais. Além disso, a Flórida precisa reduzir plantas aquáticas preferidas pelos caramujos-maçã, como hidrila, aguapé e cataíl, para diminuir a oferta de alimento. Ao mesmo tempo, investe em infraestrutura para evitar entupimentos em sistemas de irrigação, com telas mais finas e sistemas de aeração que impedem conchas de danificar bombas. Depois de tudo isso, os relatórios publicados desde 2020 chegam sempre à mesma conclusão. Não é possível erradicar, só é possível gerenciar a longo prazo. O caramujo-lobo rosa tornou-se uma espécie invasora permanente na Flórida. O caramujo-maçã também. Por fim, a história da Flórida não é apenas sobre 2 espécies de caramujos. Ela é um lembrete claro de que uma decisão biológica equivocada pode gerar consequências que duram gerações. Do caramujo-maçã ao caramujo-lobo rosa, cada tentativa de corrigir o erro acabou tornando o problema ainda mais complexo. Em 2025, a Flórida foi obrigada a aceitar a realidade. Não é possível voltar no tempo. O que resta é tentar reduzir os danos, um pouco a cada dia. E você? O que acha? Se fosse você quem estivesse tomando a decisão em 2011, teria coragem de soltar o caramujo-lobo rosa? Deixe seu comentário abaixo. E se quiser continuar explorando histórias ambientais chocantes como esta, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo.